A Selic caiu de novo. No dia 29 de abril de 2026, o Copom ele realizou uma reunião e nessa reunião ele reduziu a taxa básica de juros em 0,25 pontos percentuais. Então, atualmente, a taxa Selic está em 14,5%. E esse é o segundo corte consecutivo. Só que o mercado já está projetando onde nós vamos chegar até o fim do ano. Mas eu tenho que trazer aqui um ponto interessante, nem tudo são flores. Isso eu digo porque tem muita coisa acontecendo por trás dessa decisão que pode impactar diversos mercados e diretamente o seu bolso. Então fica comigo que até o final desse vídeo eu vou te mostrar o que fazer e o que não fazer com seu dinheiro e com seus investimentos. Bom, mas na realidade o que aconteceu? Como falei anteriormente, o Comitê de Política Monetária, que é o Copom, reduziu a taxa em 0,25 pontos percentuais. E o Copom ele se reúne a cada 45 dias para poder fazer uma análise macroeconômica e ver se de fato vai ou não cortar a taxa de juros. E esse ciclo de corte continuou desde o último, onde a taxa Selic saiu de 15 para 14,75. Então, para contextualizar aqui, a Selic ficou travada em 15% ao ano durante muito tempo. E esse foi o maior nível em quase 20 anos, porque ficou desde junho de 2025 até março de 2026. Então, essa decisão de cortes pela segunda vez consecutiva ela foi unânime e veio mesmo em meio a algumas tensões geopolíticas causadas pelo Oriente Médio, que pressiona o preço de combustíveis e alimentos. Ou seja, o Banco Central está confiante o suficiente para poder cortar os juros, mas ainda cortando e caminhando em passos pequenos. E isso é importante nós entendermos. Mas, Kaique, por que só 0,25 pontos percentuais? A prévia da inflação oficial, que é o IPCA 15, em abril acelerou para 0,89%. Pressionada por combustíveis e alimentos. E no acumulado de 12 meses, chegou a 4,73%. Só que as expectativas para a inflação em 2026 e 2027, segundo o Boletim Focus, estão entre 4,9% e 4,0%. Ambas acima da meta. Então, o próprio Copom reconheceu que as projeções de inflação apresentam um distanciamento adicional em relação à meta de horizonte relevante e que a incerteza foi elevada consideravelmente por causa de uma falta de clareza sobre a duração dos conflitos. Então, diferente das reuniões anteriores, o Banco Central não deu nenhuma indicação dos rumos da política monetária nas próximas reuniões. Kaique, traduz para mim. O Banco Central cortou a taxa de juros novamente, mas não prometeu nada para junho. Está no modo vamos ver como a guerra se desenvolve para nós tomarmos algumas providências. E nós temos ali as projeções para as próximas reuniões. Isso eu digo porque a mediana do mercado para a Selic no final de 2026 subiu de 12,5 para 13 nas últimas semanas. Isso foi uma revisão expressiva que reflete a percepção de que há menos espaço para cortar os juros de forma mais agressiva. Quando nós pegamos aqui pelo menos algumas instituições bancárias, olha o que elas falam. O Bank of America ele espera a manutenção do ritmo cauteloso com um novo corte de 0,25 ponto percentual em junho. Quando nós pegamos o Santander, ele prevê um corte de 0,25 pontos percentuais em junho, mas sem nenhum guidance por parte do Copom, prevendo flexibilidade em um cenário incerto. Já a XP Investimentos revisou sua projeção para IPCA 2026 de 3,8 para 4,8 e agora espera que a Selic encerre o ano em 13,5. Então o mercado não acredita que a Selic volte a ficar abaixo de 2 dígitos durante o governo Lula, nem durante o mandato do atual presidente do Banco Central, que é o Gabriel Galípolo. Então o consenso ele é que os cortes vão vir, mas nada muito agressivo, cortes lentos sem euforia. Tudo bem, Kaique, mas o que nós devemos fazer com os nossos investimentos? Bom, o primeiro ponto é que a renda fixa ainda é o rei, mas precisa ter atenção. Porque com uma Selic a 14,5, a renda fixa continua sendo muito atrativa. Então, Tesouro Selic, CDB, atrelado ao CDI ou Fundo DI, ainda vão entregar resultados elevados com baixo risco. Mas atenção, à medida que os cortes vão acontecendo, o rendimento vai caindo também. Então, o camarada que está empreendendo, o camarada que não tem conhecimento de mercado financeiro, ele vai olhar para a renda fixa e ele vai falar o seguinte: por que eu vou correr risco empreendendo, pagando uma série de tributação com empresas, se eu posso colocar aqui num tesouro e ganhar 1% ao mês sem problema nenhum, 14% ao ano? Então, o empreendedor, o empresário, a pessoa que está querendo empreender, ela vai ser muito desmotivada com uma Selic muito mais alta. Não tem um grande incentivo para empreender, sendo que está tudo tão caro. Então, nesse momento de renda fixa, aproveite para você travar a parte do seu dinheiro com Tesouro IPCA+, ou CDB pré-fixado, se você entender sobre o ciclo de juros, enquanto as taxas ainda estão altas. Então, quem fizer hoje pode agradecer em 2027. E tem um ponto interessante, a renda variável precisa ser olhada com muita calma.
Por quê? Com juros baixos, as empresas se financiam de forma mais barata e os lucros tendem a crescer. Ou seja, você precisa usar o momento em que a Selic está alta para comprar ativos com um valor menor do que pagaria com a Selic mais baixa, porque a bolsa vai subir bastante. Então, não abandone a renda fixa, mas monte uma carteira de renda variável também. Kaique, eu não faço a menor ideia de como montar uma carteira de investimentos. Entra na minha comunidade, porque na minha comunidade você vai ter acesso vitalício a aulas, você vai ter grupo dos alunos, você vai ter mentorias, você vai ter muitos produtos que de fato vão te ensinar do zero a como investir. E lá eu vou ser seu mentor, vou fazer reuniões, como está aparecendo aqui na tela, e você vai ter resultados dos nossos alunos, dos nossos clientes, que fazem parte do nosso meio de comunicação. Então, o link está aqui embaixo. Entra no meu WhatsApp, me chama, diga que quer participar da mentoria, porque lá nós vamos te ensinar do zero a como montar uma carteira de investimento e ter resultados, que é o que está aparecendo aqui na tela para vocês poderem acompanhar. Então não abandone a renda fixa, mas tenha uma carteira com ações, tenha uma carteira com fundos imobiliários. Eu lembro que algumas semanas o dólar estava num valor muito atrativo e quem tem conhecimento para investir em dólar foi uma boa sacada também colocar dinheiro lá fora. Um outro ponto é que fundos de tijolo, eles tendem a se valorizar mais quando a Selic começar a cair, então você precisa entender como montar uma carteira com fundos imobiliários. Mas o que nós devemos evitar nesse momento? Nós devemos evitar a poupança porque continua perdendo para a inflação na prática, né? Então foge da poupança. Se você tem dinheiro em caderneta de poupança, ou se você tem dinheiro ali, meu pai ele coloca dinheiro na poupança ali, tira esse dinheiro dali. Se você deixar numa caixinha do Nubank é muito mais saudável. O segundo ponto de atenção é concentrar tudo em um único ativo, porque a diversificação ela é gratuita e também é essencial num cenário incerto. Com essa guerra no Oriente Médio, nós também não devemos esquecer que estamos em um ano de eleições presidenciais, então a bolsa ela tende a ser mais volátil. Então nunca concentre todos os seus ovos em uma cesta só. É uma narrativa muito falada, mas é uma narrativa verdadeira. E o terceiro ponto é você tentar prever o futuro, porque nem os maiores bancos do mundo sabem o que o Copom vai fazer em junho. Porque, obviamente, depende de outras coisas, como é que está a política nos Estados Unidos, como é que está a questão monetária lá naqueles países, como é que está o gasto público, né? Tem a outra ponta ali, se o governo gasta demais, o Comitê de Política Monetária tem dificuldade de abaixar os juros de uma forma mais agressiva para fazer com que a economia ande. Então, o Copom não tem que só chegar e dar uma canetada para sair cortando os juros se o governo não parar de gastar tanto e aumentar o déficit nas contas públicas. Então, você, nesse momento, precisa investir com estratégia, para você não fazer nenhuma besteira. Por isso que eu falei para você entrar ali na minha comunidade. Kaique, não consigo entrar na comunidade, não consigo entrar na mentoria. Nós temos um treinamento que se chama Seu Primeiro Dividendo. É um treinamento mais básico que vai te ensinar a investir em até 3 dias. Tá aqui embaixo e custa apenas R$ 97. Deixa de ser mão de vaca. Clica no link aqui, vem para o Seu Primeiro Dividendo e você vai aprender rapidamente como montar uma carteira de investimentos na prática. Então, se você quer participar, o link está aqui. Então, resumindo, a Selic caiu para 14,5%, o ciclo dos cortes continua, só que numa velocidade menor. E o mercado está projetando uma Selic para 13% até o final de 2026, que ainda é um juros muito alto historicamente, o que significa que a renda fixa ainda é excelente, mas você deve começar a diversificar nesse momento para também ter valorizações mediante a outros ativos que você compra agora mais barato, antes que os cortes de juros acelerem, as cotações fiquem mais caras e você chegue numa fonte onde já está todo mundo bebendo antes, coisa que não aconteceria se você se antecipasse. Mas só o conhecimento vai fazer isso por você. Se você não tem conhecimento, adquira e vamos avançar. Se esse conteúdo te ajudou, já aproveita para deixar o like, se inscrever no canal. E aí, você tem a maior parte dos seus investimentos em renda fixa? Você está começando a investir em renda variável? Eu quero conhecer um pouco da sua história. Deixa aqui embaixo nos comentários para nós podermos avançar e construir cada vez mais essa comunidade engajada que nós estamos construindo, tá bom? Então, o vídeo foi esse de hoje. Um forte abraço, Deus abençoe, valeu e fui!